queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje daremos continuidade aos nossos estudos sobre o Império Brasileiro. Para entender o funcionamento político do Segundo Reinado, precisamos falar sobre o parlamentarismo às avessas. O que foi o parlamentarismo às avessas? Na verdade, para solucionar o problema da disputa política entre os dois partidos, Dom Pedro recorre ao chamado parlamentarismo às avessas. O que foi? O parlamentarismo às avessas foi um sistema político vigente no Império do Brasil durante o Segundo Reinado. Esse sistema alternava na chefia do executivo os partidos conservador e liberal, baseados na escolha do poder moderador e nos resultados eleitorais. A hierarquia do parlamentarismo clássico e do parlamentarismo brasileiro eram invertidas, daí o nome parlamentarismo às avessas. Observem bem, pessoal. Primeiro, o parlamentarismo às avessas foi uma solução de consenso para alternar ora liberal, ora conservador. Se os dois partidos eles estavam em confronto, para evitar essa polarização, o que Dom Pedro fazia? Colocava ora ministério liberal, ora ministério conservador. Qual era a forma que Dom Pedro utilizava para conseguir essa alternância? O poder moderador. Lembrando, o que é o poder moderador? O poder moderador é o poder de exclusividade do imperador, através do qual ele manipula os demais poderes, executivo, legislativo e judiciário. Assistiremos agora um vídeo sobre os três poderes, o significado dos três poderes. Não dos três poderes aqui no Segundo Reinado, mas os três poderes até hoje. Qual é, na verdade, a função dos três poderes? Os poderes da República são três: executivo, legislativo e judiciário. O executivo é o presidente da República, os governadores de estado e todos os prefeitos. O poder legislativo são os deputados federais, os senadores, os deputados estaduais e também todos os vereadores. O poder judiciário é o Supremo Tribunal Federal, os tribunais estaduais e todos os juízes que estão nas cidades brasileiras. Eles devem funcionar harmonicamente. Um depende do outro, um fiscaliza o outro. E são três para que não haja nenhum se sobrepondo aos demais, fazendo com que a democracia no país seja preservada. Por exemplo, vamos pensar uma lei votada pelo Congresso Nacional, dizendo que a partir de agora todos devem usar um chapéu cor laranja. E se não usarem, vão receber uma multa. Cabe ao Legislativo, então, votar esta lei. O Poder Executivo vai colocar esta lei em prática e vai publicar a lei para que todos realmente usem este chapéu cor laranja. O Judiciário, quando acionado, vai cobrar a multa daqueles que não usarem o chapéu laranja a partir de agora. Eu fiz uma brincadeira, é claro. Não dá para imaginar que o Congresso iria votar uma lei como essa. O Poder Executivo ia colocar em prática algo desse tipo, fazer com que todos usassem o chapéu laranja. E também que o Poder Judiciário pudesse cobrar o cumprimento dessa lei. Pronto, está aí um exemplo simples do que fazem os três poderes. Uma vez entendido o que representa os três poderes, sabemos que o poder moderador é o quarto poder. Ou seja, o poder moderador foi o que possibilitou introduzir no Brasil o sistema parlamentarista em 1847. Só que o nosso parlamentarismo, ao contrário do modelo clássico, o modelo inglês, ele funcionava invertido. Vamos entender por quê. Ele é criado com o objetivo de diminuir o atrito entre as facções políticas, como já disse. E ele permite, então, esse rodízio entre liberais
e conservadores. No Brasil, na verdade, ao contrário do modelo inglês, o imperador é que detém todo o poder. Vamos entender esse sistema. Mas veja bem, primeiro, devemos distinguir bem o que é forma de governo e o que é sistema de governo. Vocês sabem bem? Uma pausa para entender bem essa questão. Quando falo em forma de governo, falo em monarquia e república. Quando falo em sistema de governo, estou falando em absolutismo, em parlamentarismo ou em presidencialismo. Para cada forma de governo corresponde um ou mais sistemas. Ou seja, exemplo, o Brasil é uma república presidencialista. O absolutismo não existe mais, mas a França era uma monarquia absolutista. A Inglaterra hoje, o sistema foi estabelecido na verdade no século XVII e vigora até hoje, é uma monarquia parlamentarista. Então, o sistema parlamentarista pressupõe, no sentido clássico que acabei de citar, no modelo inglês, que quem governa é o parlamento. O rei reina, mas não governa. No caso do Brasil, o rei reina, governa e administra, porque ele se utiliza do poder moderador. Vamos ver o exato funcionamento a partir do que acabei de explicar. No parlamentarismo inglês, o chefe de governo, até hoje, tá, pessoal? Na Inglaterra funciona assim. O chefe de governo é o primeiro-ministro. Quem indica o chefe de governo? A maioria do parlamento. Quem escolhe o ministério? O primeiro-ministro. E quem o poder está concentrado? No parlamento. Para ser mais explícita, olhem bem, prestem atenção. Ocorrem as eleições. As eleições formam o parlamento. O partido que faz maioria no parlamento indica o nome do primeiro-ministro. Ou seja, nesse sistema, o rei reina, mas ele não governa, ok? No caso brasileiro, vamos ver o funcionamento. Chefe de governo é o presidente do Conselho de Ministros, uma espécie também de primeiro-ministro. Quem indicou o chefe de governo? O imperador. Olha bem, hein? O imperador. Quem escolhe o ministério? O presidente do Conselho de Ministros indica, mas quem decide é o imperador. E quem o poder está concentrado? No imperador. Então veja bem, o imperador indica o nome do primeiro-ministro, ou seja, do presidente do Conselho de Ministros, que ora é conservador, ora é liberal. Esse chefe do Conselho de Ministros convoca as eleições, obviamente, eleições fraudadas que compõem o parlamento. Ou seja, todo o poder está nas mãos do imperador. O imperador reina, governa e administra. Por isso, o nosso parlamentarismo é denominado parlamentarismo às avessas. Essa charge que analisaremos agora, ela aparece em praticamente todas as provas de vestibular. Inúmeras vezes, essa charge já foi representada em várias questões de vários tipos, de vários vestibulares. Faremos agora uma análise dessa charge. Observem bem, o que temos aí é a imagem de um suposto carrossel. Dom Pedro II representa o eixo desse carrossel, em torno da qual giram os cavalinhos. Quem monta esses cavalinhos? De um lado, o homem, esse senhor, representando o Partido Conservador. O outro cavalinho, com a dama, cuja barra do vestido está escrito Partido Liberal. Embaixo, rodando a roda do carrossel, uma idosa onde vemos escrito diplomacia. A diplomacia roda o carrossel, ou seja, Dom Pedro como eixo,
alterna os cavalinhos, ora colocando liberais, ora colocando conservadores no poder. Tudo isso de acordo com aquilo que lhe convém, ou seja, aquilo que convém à diplomacia brasileira, que distribui cargos, títulos e poder da forma como é mais interessante ao imperador. Essa frase, ela é emblemática de tudo o que analisamos até agora sobre o Segundo Reinado e o sistema que faz funcionar politicamente esse período de nossa história. Bem, toda essa análise política, ela nos leva a uma reflexão. Se o período regencial foi um período extremamente conturbado do ponto de vista político, várias revoltas acabam acontecendo em todo o Brasil, as revoltas que já citamos. O que teria acontecido no Segundo Reinado em termos de estabilização política? Todo o esquema político centralizador levaria ao fim das revoltas. Não porque os problemas tivessem sido solucionados. Como vimos e analisamos, as revoltas regenciais, elas não são frutos apenas da descentralização. A miséria, a fome, as disparidades regionais, elas teriam sido o verdadeiro motivo dessas revoltas. Portanto, no Segundo Reinado, com a afirmação da aristocracia rural e todos os mecanismos de força e violência empregados na repressão a todos os movimentos de rebelião ocorridos no período regencial, acabariam resultando em uma estabilidade e uma pacificação durante o Segundo Reinado. A última rebelião que ocorre, portanto, foi a Revolução Praieira. Revolução que ocorre na chamada Província Revolucionária de Pernambuco. Outros movimentos que já estudamos ocorreram lá também, como a Insurreição Pernambucana, a Revolução Pernambucana de 1817 e a Confederação do Equador. Daí o nome Província Revolucionária. Mais uma e a última revolta do período do Império ocorreria em 1848, a chamada Revolta ou Revolução Praieira de 1848. Os motivos que levaram a essa revolta foi a última revolta e, embora essa revolta ela tenha sido muito significativa, inclusive pelas influências externas, outras revoltas não ocorreriam durante o Segundo Reinado. Liberais, quais foram os motivos então? Os liberais contraram o monopólio dos portugueses no comércio, os portugueses dominavam o comércio em Pernambuco, as disparidades socioeconômicas que atingiam toda a população, os mesmos motivos que foram motivos também das revoltas regenciais, e a concentração fundiária, ou seja, a maioria das terras se concentrava nas mãos de pouquíssimas pessoas, como é o sistema fundiário que permanece no Brasil ainda hoje. Quem participou dessa revolta? Senhores de engenho, camadas médias e a população. Está escrito população errada aqui. Ascensão do Partido da Praia. Quem era o Partido da Praia? O Partido dos Liberais. Embora tenhamos visto que a divergência política entre os partidos ela era mínima, mas essas disputas elas vão refletir também como um dos motivos do movimento. A radicalização e o motivo imediato, assim como foi na Confederação do Equador, a nomeação de um novo presidente de província. Então, a radicalização, quando um novo presidente de província, ele vai ser nomeado um presidente de província. O governador, que era liberal, Chichor da Gama, é substituído por um conservador, o conservador Herculano Pena. Bem, o Levante Armado contou com ampla participação popular e acabou definindo o lançamento de um documento importantíssimo baseado nas ideias do socialismo utópico, ou seja, o contexto externo, o contexto mundial das revoluções de 1848, eles influenciariam profundamente nessa revolução. Lembrando aí, um parênteses novamente, temos na Europa as chamadas revoluções liberais de 1820, já estudamos a influência dela aqui no Brasil, como por exemplo a Revolução do Porto, de
1830, estudamos também a influência dela com a abdicação de Dom Pedro, e por fim, as revoluções de 1848, que vão influenciar na Revolução Praieira. Bem, todas essas revoluções, as europeias, são chamadas de revoluções liberais burguesas. É o momento que a burguesia assume definitivamente o poder político na Europa. E é o momento em que ela diz, daqui não saio e daqui ninguém me tira. Não tirou até hoje. Muito bem. O que continha o Manifesto ao Mundo de inspiração socialista? Eles reivindicavam o voto livre e universal, lembrando que o voto era censitário, de acordo com a Constituição de 1824, a liberdade de imprensa, a extinção do poder moderador, o fim do monopólio português sobre o comércio e a maior autonomia para as províncias, ou seja, o federalismo que caracteriza as ambições supostamente do Partido Liberal. Como eu disse, um programa político com base no socialismo utópico. Os revoltosos chegam a tomar Olinda, atacam Recife, mas em 1849 eles foram derrotados e o movimento completamente sufocado. Estava pacificado o segundo reinado. Não ocorreriam, pelo menos internamente, outras revoltas. Não por falta de motivos do ponto de vista de problemas relacionados à miséria, à fome, a todas as desigualdades sociais, mas em virtude de um poder central forte, opressor e que consolida esse grupo, a aristocracia rural no poder. Em nossa próxima aula, veremos como os mecanismos econômicos eles acabariam levando à preponderância absoluta dessa elite latifundiária. Um grande beijo, espero que tenham entendido.